movimento espírita do Vale do São Francisco, em um momento que transcende a um processo natural de unificação. Estamos juntos, Federação Espírita do Estado da Bahia, Federação Espírita do Estado de Pernambuco aqui representadas, Aliança Regional Espírita, a Fraternidade, Trevo, os companheiros que fazem parte de todas as fraternidades circunvizinhas, como também da cidade, o nosso abraço, o nosso carinho. E nesse momento nos tornamos simples criaturas a serviço do Senhor, para traçarmos planos de trabalho, de aprendizado, de vida, neste vale que supera todas as barreiras, todas as dificuldades dentro das relações espirituais aqui vigentes. Agradecidos estamos ao companheiro André Luiz Peixinho, que ventilou a possibilidade de estar neste ambiente, ou diríamos, neste espaço, trazendo para nós a luz e o conhecimento da vida de um espírito que, de forma perseverante, que foi e é Edgar Armon, o seu traçado de vida, a sua história dentro da doutrina e o que podemos nós, enquanto aprendizes de todos os matizes, de todas as escolas, tirarmos para as nossas lições de vida. Então, nesse instante, nós convidamos o companheiro André Luiz Peixinho à mesa, por favor. Representando a Federação Espírita de Pernambuco, convidando o nosso companheiro Messias para se fazer presente. Para representar praticamente a região, gostaríamos de convidar, se estiver presente aqui, a nossa companheira Clarice Carvalho, acredito que ainda não chegou, se não, a nossa companheira Valdelice está presente aqui, por favor, representando o nosso companheiro Raimundo Filho, que ainda não se faz presente. E, para darmos início, gostaríamos de oferecermos em forma de palmas, de abraço, de carinho, ao querido Pedro Francisco, a companheira Mara. Pedro, por conta das obrigações, vai estar se ausentando desses intervalos por uma necessidade profissional, mas ele vai estar aqui conosco, na medida do possível, por isso que não convidado a estar ali, mas para representá-lo nesse momento, a gente convida o companheiro Cordeiro, que faz jus a essa representação, por favor. Cordeiro, representando as fraternidades. E assim, queremos parabenizar ao coral da fraternidade pelo empenho, pela tradução de amor, de dedicação que tem tido nessas apresentações que a AME tem feito. Que a AME possa sempre representar esse canto de luz, de encontro, de pesquisas, de fundamentação do Espiritismo ciência, do Espiritismo estudo, do Espiritismo encontro do encontro. Aqui tem sido espaço dedicado a todos que desejam compartilhar com Jesus uma nova era de luz. E para darmos início, gostaríamos de convidar o companheiro Messias para fazer a prece inicial por todos nós. Vamos fechar nossos olhos físicos nesses instantes, mentalizando o nosso Mestre Jesus. Agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesse ambiente para ouvir umas palavras que serão proferidas pelo Senhor Dr. André Luiz Peixinho, para sentirmos o carinho, a atenção
a paz que nos transmite a equipe espiritual. Sabemos dos dias difíceis pelos quais passamos, mas todos, com muita fé, com muita convicção, superaremos todos os obstáculos. Muito obrigado, Senhor. E para falar da importância do querido comandante Edgar Armon, nós convidamos o companheiro André Luiz Peixinho para tratar de tamanho assunto. Peixinho, é com você. Queridos amigos, companheiros de ideal, que a inspiração de Jesus nos traga para essa noite possibilidades de crescimento e avanço espiritual. Ao vir aqui na Petrolina hoje, eu me deixei embalar pelas recordações. A primeira vez que estive nessa terra, em 1966, quando a maioria de vocês estava ainda no mundo espiritual. E me encantou aquela época, a estrutura da cidade, o cuidado com a cidade, particularmente alguns vitrais que já existiam na igreja e uma praça. Eu estava nas terras do Velho Chico, a passeio turístico, de trem, em homenagem ao término do ginásio. Era a primeira vez que saía de casa sem os pais, que chamava a atenção. Eu já era uma liberdade em expansão. Viajamos a noite inteira naquele Maria Fumaça para chegarmos aqui. Juazeiro ficava aqui próximo, mas de Serrinha eram quase 12 horas de viagem. Hoje se vem em 48 minutos de avião. Os tempos mudaram. Essas são as primeiras lembranças que me ocorreram. A impressão de ver o Rio São Francisco imenso, para quem morava numa cidade que só tem córregos. E hoje, ao voltar aqui, eu venho trazer as impressões também das leituras da época, porque foi mais ou menos nessa fase que eu vi pela primeira vez, aos 12, 13 anos, o livro Iniciação Espírita, publicado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo e que dava origem à Escola de Aprendizes do Evangelho. E me interessei por aquele tipo de leitura, particularmente porque se conectava com as histórias narradas por Emmanuel em A Caminho da Luz. E também me dediquei à época a ler Os Exilados de Capela, A Voz do Antigo Egito, de Lorenz, Valdomiro Lorenz, porque me interessava a cultura de origem asiática de um modo geral. E algumas pessoas diziam que eu era uma figura um tanto quanto gandística, morena e magra, parecendo que passei fome na Índia e retornei para o sertão da Bahia. Foram esses os meus primeiros contatos com os textos que mais tarde me fariam estudar com mais profundidade a obra de Edgar Armon, os seus livros. Recordo-me quantas vezes usamos na Juventude Espírita Ninaroeira da Mansão do Caminho o livro Mediunidade, que era um dos eixos centrais dos estudos mediúnicos dos anos 70, ou Vivência do Espiritismo Religioso, Almas Afins, que é da década de 70, final da década de 70, e alguns outros que naturalmente fazem parte da leitura natural de quem se apropria do pensamento espírita e resolve compreendê-lo em maior complexidade. Isso convergia com uma experiência que me é muito familiar. Edgar Armon tinha uma preocupação centrada, e esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, no Evangelho. E na minha casa, o Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, criado por um espírito chamado, era apelidado Irmão Estrela, que mandou que se escrevesse uma carta para a Avenida Passos, FEB,
numa terra de ignorantes nos anos 40. Então ele dizia o seguinte, que era preciso saborear o Evangelho, viver o Evangelho, reunir-se ao pé do fogo do Evangelho, era mais que Evangelho. Em uma certa época, o espírito Manuel Miranda psicografou um texto que falava desse grupo do sertão da Bahia, que era provavelmente vinculado às experiências de John Hus, aquele revolucionário checo que gostava e queria tornar o Evangelho bastante prático e popular. Então, quando nós víamos pela primeira vez a escola de aprendizes do Evangelho, os termos aprendizes do Evangelho particularmente, nos chamava a atenção pelos anseios que eram da mesma região, um pouco depois, quando estávamos na adolescência. Posteriormente, tivemos na formação médica ligações com a Associação de Medicina e Espiritismo de São Paulo e conhecemos um dos participantes desses estudos, o Ney Prieto Pérez, que escreveu um livro, Manual Prático do Espírita, que é um dos textos considerados organizadores dos grupos das escolas de aprendizes após a era Edgar Armon na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Com ele conversamos muito sobre as formas de atuação de diálogos e conversamos também sobre a figura de Edgar Armon, que não chegamos a conhecer pessoalmente. Depois conhecemos em São Paulo alguns personagens seus contemporâneos e a biografia de Ismael Armon Filho e, por último, o livro No Tempo do Comandante, que resume uma série de experiências e de atividades que ele realizou. Nós gostaríamos de dizer que também por esse período convivemos com várias pessoas que puderam dar outros informes sobre a doutrina espírita e o movimento dos anos 40. Em especial, Altivo Ferreira de Santos, hoje já quase nonagenário, que falava das suas vinculações desde os anos 40 e das suas histórias vivenciadas à época, e que tinha vínculos com, de certa forma, com a União Social Espírita do Estado de São Paulo, que é uma das criações ligadas ao nome de Edgar Armon. Posteriormente, os estudos feitos na Federação Espírita do Estado da Bahia sobre o movimento espírita resgatou um personagem que é importante nacionalmente, o Leopoldo Machado. E Leopoldo Machado também teve momentos de encontros e de textos convergentes sobre a obra de Edgar Armon. É daí que nasce a nossa maior representatividade de conhecimento sobre essa biografia. Mas quando surgiu o livro no Tempo do Comandante, a minha curiosidade de historiador se aguçou, porque eu vi uma mensagem do Espírito Razin em 1954, e era uma mensagem que estava escrita. Depois eu verifiquei que não podia ser psicografada, era psicofônica, porque o médium era Divaldo Franco, com quem eu convivi desde os anos 60. Encontrando um desses movimentos, Você e a Paz, no final do ano, eu resolvi testar a sua memória e perguntei: se eu lhe disser o nome de um espírito, você é capaz de lembrar? Ora, para quem convive com tantos espíritos, talvez não fosse tão simples. E eu disse: o espírito Razin, na FES. Aí ele disse a data, quem estava na reunião, e o que era dito na mensagem. Eu digo: você continua com excelente memória. E ele me disse mais, que esse espírito Razin tinha 3 outras mensagens que até hoje ele não me entregou para ler, que não foram publicadas. E nesta mensagem que está no texto, percebe-se claramente a dimensão espiritual de todo o trabalho que Edgar Armon estava envolvido. Eu não vou lhes relatar um pouco da história biográfica antes da sua chegada ativa no movimento espírita, porque muitos de vocês poderão conhecê-la, então seja o escopo do nosso enfoque, da nossa
a nossa tarefa. O que eu gostaria hoje era de destacar, porque creio que os exemplos são estímulos significativos ao nosso trabalho atual, particularmente em épocas muito mais áridas, muito mais difíceis de se veicular o pensamento espírita, e não somente por isso, para traçar paralelos com a nossa época e as nossas responsabilidades. Nós começamos recordando que o Evangelho, nosso entendimento, não é simplesmente algo religioso. Não entendemos desta forma. Depois explicaremos melhor a compreensão do saber em geral. O que nós derivamos do Evangelho é a noção fundamental de que ele é o vir a ser do espírito em evolução. Numa linguagem evolucionista, do qual nós podemos dizer que sabemos um pouco dessa trajetória do filho pródigo retornando à casa paterna, nós podemos dizer que o Evangelho é a nossa grande aspiração, a nossa grande utopia. Daí porque ele não poderia ser vivido, sentido, realizado de imediato, tamanha é a distância entre o nosso estágio atual e as suas propostas extremamente revolucionárias. Eu costumo dizer que Jesus Cristo criou tanto transtorno com seus ensinos na Palestina e posteriormente no mundo inteiro, ao enunciar os seus princípios, os seus mandamentos, que Pôncio Pilatos até que foi generoso só crucificando. Ele podia ter esquartejado, como fizeram com Tiradentes, que tem alguns vínculos com Edgar Aramon, ou pelo menos algumas semelhanças de atividades, porque Jesus era possuidor de uma mensagem extremamente diferenciada para o padrão terrestre, para o padrão humano, digamos mais, não é só terrestre, mas esse nível humano de percepção da realidade. E ele então, como vemos na mensagem de Razi, falou para as massas em um certo momento, depois para os 500 que se aproximaram dele na despedida, mas escolheu 70 para o ir e pregai. E na hora da conversa mesmo para valer, só 12. Razi para aí. Mas eu completei o texto dizendo, mas na hora do vamos ver mesmo, só 3. No Monte Tabor e no Jardim das Oliveiras. Pedro, João e Tiago. Era o trio, assessoria máxima. E os 3, na hora da fenomenologia mais importante, dormiram. Para vocês sentirem que mesmo aqueles que estavam próximos a Jesus não conseguiam entrar na vibração psíquica do nível que ele propunha nos momentos especiais da vida dele. Pois bem, este evangelho anunciado nessa época, ali mesmo, naquele instante histórico, já tinha uma perspectiva de esperar um consolador, um revelador que adaptasse a uma outra época onde a maturidade estaria presente. É claro que existiram pessoas nesse intervalo de tempo que trabalharam essas questões com profundidade. Nós não podemos nunca nos esquecer do esforço tremendo de Francisco de Assis para construir o Evangelho na prática cotidiana, ou da comunidade dos cátaros, albigenses, que tentaram viver o Evangelho nas suas origens e por isso mesmo foram condenados à morte e dizimados pela própria estrutura à época religiosa estatal, que não permitia qualquer tipo de divergência. É claro que podemos lembrar os reformadores de um modo geral, até chegarmos ao iluminismo francês ou europeu, melhor dizendo, quando o Espírito de Verdade faz o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo e convoca aquela geração para tomar da lira, a expressão que está no prefácio, e em uníssono os espíritas invadirem o mundo com o Evangelho. Não se trata de formar uma seita evangélica, não se trata de reverenciar o Evangelho como um discurso teórico ou tentar identificar ali aspectos, nuances significativas. Trata-se de experienciar o Evangelho, e nós vamos ver isso como é trabalhoso.
Quando o Espiritismo chegou ao Brasil, e chegou enquanto fenômeno, mesmo antes de Allan Kardec codificá-lo, e se vocês não sabem, nós da Bahia, eu sei que aqui eu estou em Pernambuco, mas baiano e pernambucano aqui são irmãos, na Bahia descobrimos que as manifestações mediúnicas eram comuns em 1846 em Mata de São João. E há um documento da época dizendo que o juiz juntou-se ao delegado, estava tomando providências, porque isso estava desviando as famílias da cidade dos bons costumes, viver evocando mortos, e escreveu essa carta para o presidente da província, que era a Bahia, anunciando isso. Ora, não tinha nem acontecido ainda o boom de Hydesville e da Europa, e a Bahia já estava lá. O problema é que Allan Kardec estava reencarnado na França e não deu para codificar na Bahia, senão a Bahia começaria o Espiritismo codificado. Pois bem, o Evangelho segundo o Espiritismo aparece em 1864 com esse esforço de reviver a tradição do Evangelho naquilo que é o seu aspecto moral. E logo mais no Brasil, o grupo Confúcio, que é anterior aos movimentos organizados, trata essa questão como fundamental. A questão do Espiritismo com base na aplicação moral dos princípios evangélicos. Isso não foi fácil de ser aceito, mesmo quando se instituiu a Federação Espírita Brasileira em 1884, um ano, portanto, depois do Reformador, a revista de Augusto Elias da Silva está circulando. Havia uma, entre aspas, divergência fundamental, em que alguns rotulavam os que procuravam a dimensão espiritual religiosa como místicos, e místicos desde então ficou algo pejorativo no Brasil. Isso é misticismo. Depois nós esclareceremos como há um engano no uso da palavra, que é polissêmica. E havia os científicos, os místicos e os científicos. Mas num certo momento o grupo Ismael, e Ismael vai ser um dos mentores de Edgar Armand, esse grupo Ismael é trazido para o interior da Federação Espírita Brasileira, e nasce um trio organizador: Antônio Luiz Saião, Bittencourt Sampaio e Bezerra de Menezes, sendo este último um dos principais orientadores do trabalho de Edgar Armand. Esse trio definiu que o principal do movimento espírita deveria ser a transformação moral do ser humano. E o Evangelho, então, ganhou expressões mais fortes, mais nítidas, com os modelos da época, com os livros da época possíveis. E alguns deles foram escritos por eles mesmos, por Antônio Luiz Saião, por Bittencourt Sampaio, como Elucidações Evangélicas e a Epopeia Divina em homenagem a Maria. Só que nesse período de 1890, 1900, quando Bezerra de Menezes desencarna e vem a Primeira Guerra Mundial, o Espiritismo praticamente desaparece da França. No Brasil torna-se uma fenomenologia de consulta mediúnica mais ou menos tradicional. Começaram os questionamentos para uma organização mais adequada, em que valesse-se de um texto de obras póstumas, onde se dizia que era preciso estudar o Espiritismo em profundidade como um curso regular, o que assustava algumas pessoas, e ainda assusta, naturalmente, pela história pregressa que nós possuímos de humanidade. É que tende-se a se trazer para o domínio cognitivo, intelectual, um saber que não pode ser restrito a este domínio. E às vezes nós criamos problemas, porque nos intelectualizamos, o que é necessário, mas esquecemos de que a intelectualidade é insuficiente para conduzir o ser da animalidade para a angelitude. Nós veremos isso mais adiante. Então, o movimento espírita precisava, em várias partes, isso emergia, ter um certo grau
de maturação de como esse saber continuaria. A esta época, um dos grandes continuadores de Allan Kardec, Leon Denis, nos anos 20, já tinha escrito um modelo de estudo espírita que tinha toda a influência linguística do catolicismo. Era o Catecismo Espírita, do qual eu sou um dos aprendizes. Na minha terra se tinha ainda esse texto de Leon Denis, que depois mudou de nome porque não era uma linguagem apropriada e confundia com o modelo católico. Então chegamos aos anos 40, quando em São Paulo existiam várias entidades que tentavam a unificação espírita. Uma delas era uma entidade nascida em 1926, mas que parece que emergiu numa espécie de letargia durante 10 anos. Em 1936 ela ressurgiu e em 1940 ela agregou a força do trabalho, a experiência disciplinada, mental, coerente do comandante Edgar Armand, como ele era chamado. Comandante porque ele tinha sido comandante militar nos anos 30. É verdade que os textos dizem que ele não conseguiu, quer dizer, melhor, ele conseguiu não combater nenhuma batalha, e que durante a sua vida de comandante na Revolução Constitucionalista de 1932, no tempo do Estado Novo, ele conseguiu passar alguns meses em batalha sem nenhuma guerra. E toda vez que os inimigos iam se encontrar, ele arranjava uma maneira intuitiva de sair do caminho e não havia batalha. Terminou a Revolução e ele, são e salvo, não disparou um tiro. Isso é que eu chamo Exército Brasileiro Glorioso. Não disparou um tiro a essa época, em 1932. Bem diferente da Guerra do Paraguai e de outras dessa natureza. A essa altura se diz que ele já tinha, provavelmente, um ressurgir das experiências espirituais, das suas histórias reencarnatórias, e que por isso mesmo ele já trabalhava com outra metodologia guerreira. Era a metodologia de fuga, escape, deixa passar que isso é briga de branco, como se dizia no interior dos anos passados. E passou. Quando ele assume a tarefa de constituir-se como um trabalhador da Federação Espírita do Estado de São Paulo, vem com o mesmo ímpeto que ele abriu estradas, que ele trabalhou na sua profissão, fazendo tarefas às vezes que não eram sequer suas, mas que ele atuava com firmeza e com nitidez. Daí se pode derivar o seu temperamento. Muita gente não ia gostar da disciplina, muita gente não ia gostar do jeito de trabalho, porque nós somos psicologicamente diferentes e temos, digamos assim, ainda muitas idiosincrasias. Mas o fato é que durante 10 anos a FEESP foi crescendo com os seus métodos, os seus experimentos e as suas práticas. É claro que nem tudo que ele fez podia ser acolhido pelos seus pares. Em primeiro lugar, dizemos que sofremos de alergia do futuro. Tudo que é novo, tudo que é diferente, causa impacto. E nós não sabemos selecionar se o novo e o diferente é um avanço para uma história futura, ou é meramente o recondicionamento de uma comida antiga, agora sob nova embalagem, que nos fez, de certa forma, gastar tempo e que não tem mais interesse. Porque no início tudo fica nebuloso. É como alguém que acorda depois de dormir horas a fio, e que é na hora do lusco-fusco, claro e escuro. Ela não sabe se está indo para a noite ou se está indo para o meio-dia. Ela acorda confusa. Então o novo tem essa capacidade de criar problemas. Edgar Armand nem de longe criou os problemas que Jesus criou, mas criou problemas nesse sentido de construir, organizar, sistematizar, que era a sua característica fundamental no conjunto do movimento espírita, e dizer aos espíritas algo fundamental, que para mim é a mais significativa lição. Embora vocês vejam, possam ler todos os textos, desde a iniciação cósmica até a atualidade, isso não valerá grande coisa se vocês não se dispuserem a ser
vivenciadores do Evangelho. É nesse sentido que a palavra aprendiz desaparece mais nele. Aprendiz é aquele indivíduo que se dispõe à experimentação, se dispõe a olhar em si, se aquele conhecimento tem validade real. E nós vamos ver quão árdua é essa tarefa. E é claro que nessa aprendizagem que começa nos anos 50, basicamente, já havia toda uma relação de experimentos considerados bem-sucedidos de uma forma, ou seguindo orientações espirituais de outra, que era a sua marca. Chamou-me a atenção o seu método de decisão. Muitos de nós não nos adaptaríamos. Nós estamos muito acostumados a defender a democracia, e é natural. Afinal de contas, é uma imensa conquista relativa aos totalitarismos que nós conhecemos. Mas não é o último estágio evolutivo das relações e do sistema de decisões. Não nos enganemos quanto a isso. Os gregos já tinham criado o totalitarismo, a democracia, a tirania e a timocracia. Tinha todos os governos possíveis e metodologias e sistemas de decisão. E ele então fazia algumas atividades que podem ser consideradas não tão democráticas, porque às vezes ele pedia a inspiração espiritual, a orientação espiritual para designar as pessoas e não a votação. Isso incomodava muita gente que queria ser votado, evidentemente, mas ele fazia isso também sobre as decisões que iam ser tomadas na casa, usando um método que Kardec usava, que pouca gente tem usado ao longo da história do movimento espírita. Tomava de uma questão, colocava no envelope, colocava em diferentes reuniões mediúnicas e dizia aos médicos: veja o que tem aí dentro, sem ler, claro, e me diga qual é a orientação dos espíritos. E depois ele reunia aquelas orientações, cotejava-as, analisava-as, e quando havia concordância entre os guias espirituais, que nem sempre concordam, também tem suas opiniões, ele tomava as decisões relativas ao que tinha que implementar na situação. Evidentemente que não é um método comum nem convencional, e que poderia criar certas celeumas relativas aos próprios médiuns e queixantes. Ele também desenvolveu muitos trabalhos, estudos ligados à área de atividades espirituais. E como tinha um veio orientalista, inclusive percebe-se nitidamente a confluência e a experiência dele, que ele mesmo relata em cartas, sobre as vivências com os essênios, aquela comunidade espiritual da época de Jesus, diferenciada de fariseus, de saduceus, que eram mais populares, mais fortes politicamente e menos espiritualizados. Então, essas influências aparecem nos seus trabalhos, em consonância, naturalmente, devia ser o seu pensamento, com a ideia de que o espiritismo, enquanto fenômeno, enquanto saber, não nasceu hoje, naquela época de Allan Kardec, nem na atualidade, que o fenômeno espírita, as leis reveladas pelo espiritismo, são leis universais e que estão, ainda que de formas esparsas, na história da humanidade como um todo. E muitos saberes dessas épocas estão sendo naturalmente revitalizados por experiências do conhecimento ocidental, mas têm uma origem oriental. E aí, naturalmente, cria-se um problema, porque como nós somos formação francesa à época, depois anglo-saxônica, nós rejeitamos, porque não temos capacidade, nem arquétipo, como diria Jung, oriental, de compreender esse tipo de situação e de prática. Ainda hoje, nós temos as grandes lutas, por exemplo, na área médica, e os médicos não sabem como explicar exatamente como é que se usa a homeopatia, digamos, a acupuntura, porque não segue o padrão da anatomia ocidental. Ora, isso é difícil para nós, mas quem traz na alma a experiência espiritual do Oriente, ela reaparece aqui e acolá dessa forma, e foi o que aconteceu com ele,
que era mais motivo de dificuldades e divergências. E aí entra um ponto básico, que a época era muito comum. Preciso lembrar que os anos 30, os anos 40, os anos 20 do movimento espírita são anos dos polemistas. Então o negócio era o debate em praça pública com os padres. É bom lembrar de Eurípides Barçanufo, de Caibá e Chuta, todos da região dali, e que o pessoal ia para lá em grandes discussões, que era o típico movimento da situação da época. No Estado Novo, Getúlio Vargas fechou a Federação Espírita Brasileira, melhor, os prepostos de Getúlio Vargas fechou a Federação Espírita Brasileira, porque aquilo era uma casa que tinha costumes inadequados ao regime, embora o Estado já fosse laico, já era república, já tinha separado-se da religião oficial. E nessa época, então, as pessoas discutiam. Se nós formos olhar jornais de então, da Bahia, aqui de Salvador, que nós tivemos acesso, com a figura de José Pitinga, os debates eram intensos e não pouco fraternos. Não pouco fraternos. Às vezes tinha um texto assim: caem as máscaras, e o espírita escrevia contra outro espírita 20, 30 páginas e publicava. Era assim. Parece que o tempo era mais quente, fervente, na defesa dos pontos pessoais. Isso é típico da infância e da juventude, mais da juventude, onde as pessoas se assumem a identidade pessoal e fora da sua identidade não há salvação. Isso é muito comum. Na internet tem um texto que é muito interessante sobre isso. Só existem 2 grupos de pessoas no mundo: as que concordam comigo e as que estão erradas. Só tem esses 2 grupos. Foi esta época que Edgar Amon viveu, as que concordam comigo e as que estão erradas. No movimento espírita também estavam recanadas as criaturas as mais variadas, que tinham mais ou menos nessa posição. Tanto que hoje a gente lê esses textos e diz assim: é melhor não publicá-los novamente, porque não está mais na história atual da vida, pelo menos no movimento espírita, esse espírito de defesa e ataque, e nem na relação com os vigários da época, que era um negócio, um entrevero, como se dizia antigamente. Era um verdadeiro pugilato mental que acontecia. Então ele viveu esse clima, e ainda na década de 40 tentou o movimento de unificação. Ele foi um dos líderes da criação da União Social Espírita de São Paulo, a USE São Paulo, que é o órgão federativo hoje ligado à Federação Espírita Brasileira. E você pergunta: por que isso? Porque já existiam 4 entidades federativas em São Paulo, e quando você tem 4, significa que o problema está emergindo. Fora ainda, como se diziam os textos da época, aqueles que não eram ligados a esse tipo de movimento e seguiam o médium Mirabelli nas suas pesquisas científicas. Em outras palavras, nós não perdemos o hábito de criar na pessoa a instituição. É um velho hábito histórico. Daí a gente vê os russitas, os luteranistas, todos defendendo a matriz do Evangelho, as figuras da época, os wyclifianos, os anglicanos, na época que o Evangelho passa a ser publicizado, cada um do seu jeito, e aí a nomenclatura vai ficar dessa forma. Isto é uma dificuldade humana, de perceber a essência e esquecer a forma. E aí tende à institucionalização de formas em cima de critérios de pessoas e não da ideia principal, que é um dos nossos problemas civilizatórios de um modo geral. É um dos problemas da civilização, é a extensão egóica agora introduzida em nível institucional, que dá essa repercussão. Mas ele tentou unificar. Primeiro ano tudo funcionou mais ou menos bem, era um rodízio de comando, como se fosse um colegiado das 4 entidades. Mas lá para as tantas, uma saiu do rumo, a outra desistiu, e o fato é que ele foi ficar mais na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Era o seu vínculo com essa
vivência. À época, a Federação Espírita Brasileira também tinha outro tipo de costume que não é o atual. Ela era a federação, ela não representava o movimento nacional da forma que é hoje, ela não era uma escuta de todos. E foi em 1949, logo depois da fundação da OSE, que nasceu o Pacto Áureo, o vínculo das entidades, do qual um dos amigos da Escola de Aprendizes do Evangelho estava presente. Era o Carlos Jordão da Silva, que era, diríamos, como se diz em Salvador, unha e cutícula da criação da Escola de Aprendizes do Evangelho. E Carlos Jordão da Silva era um dos membros da caravana da fraternidade que percorreu o Brasil inteiro divulgando esse princípio da unificação. Com isso eu quero chamar a atenção que, em que pese a experiência de Edgar Armond ficar na FEESP, a mim me parece que sua visão unificadora era bastante ampla, bastante vasta, e a gente não consegue sequer alcançar. Ele coloca o Evangelho como o grande centro de unificação, as histórias da civilização, todas elas a serviço desse Evangelho, e as histórias das instituições a serviço das pessoas para viverem o Evangelho. Não creio que ele foi compreendido pela massa paulista, desculpe meus paulistas, não foi compreendido, a massa brasileira menos ainda, mas temos que lembrar a história que Razi narra na Psicofonia de Divaldo, que é assim mesmo, os 12, os 70, os 500 e os 3 ainda vão dormir. Aí é o meu acréscimo. Em suma, nem sempre você vai ter nas suas ideias esse tipo de vivência. E há um aspecto muito relevante que é preciso lembrar, que a época determina o contexto em que as pessoas atuam, como é que elas podem realizar as obras e as ações. E é claro que à época existia um modelo pedagógico que era mais dominante sobre a forma de cursos, sobre a forma de sistematização cronológica, histórica, que hoje naturalmente merecem reflexões, porque avançamos na forma de aprender e compreender a realidade. É aí que ele chega e nos constrói esse modelo, aprendiz do Evangelho, que me parece fundamental. E depois, aqueles que avançaram mais e se dispuseram ao trabalho intensamente, nasce a fraternidade dos discípulos de Jesus. E haja trabalho. Ele trabalhava pelo menos 4 horas na FEESP todos os dias, como nós espíritas fazemos hoje, não é? 4 horas todos os dias ele está na fraternidade, no centro espírita, todos os dias. Isto dando plantão, porque depois vinham as reuniões. Isso era só 4 horas de atendimento ao público e aos trabalhos burocráticos. Depois vinham as reuniões, as palestras, as atividades de escrita em casa. Em suma, a vida é essa. Vocês vão logo dizer: ele devia ter bastante tempo para fazer isso. E nós vamos dizer: tempo é uma questão de hierarquia de prioridades. Conheço gente que está aposentado, que ganha um bom salário, mas resolveu ficar revivendo a vida de adulto jovem e virou pai dos netos. Esqueceu que podia estar fazendo uma função social mais ampla, porque agora vive encantado com meus netinhos. Pode viver desse jeito. Não é simplesmente falta de tempo, é uma questão de sentido e significado da vida. E essa escola cresceu, multiplicou-se. Numa das vezes, já nos anos 70, já de outra forma, com outros textos, eu me recordo que, conversando com o pessoal, eles tinham cerca de 6, 7 mil alunos. As formas, elas não devem ser vistas, naturalmente, como a essência das coisas. E é claro que as coisas, como são montadas, depende da época que estão sendo montadas. É preciso ir à essência. E do aprendizes do Evangelho, que eu acho que é fundamental, há algo que nós podemos extrair para todos os grupos de todos os tipos de organizações do movimento espírita e até fora dele. É a experimentação do texto de Jesus nos seus mandamentos fundamentais. É claro que nós começamos
com um projeto de reforma íntima, que é um projeto de reparos na casa que está bem acabadinha. E como é que eu chamo isso? Vocês podem olhar o manual prático do espírita, de Ney Prieto, e começa com a série de vícios. Supere os seus vícios. E é assim mesmo. Na geração dos anos 60, 70, viciado em cigarro era charme. Agora é câncer de pulmão mesmo. Então mudaram os tempos. Eu não encontro um estudante de medicina fumando na faculdade. Na minha geração, o difícil era encontrar um lugar que não tinha fumaça. Era assim. Então esses tempos mudaram. A bebida não, a bebida piorou. O pessoal hoje na faculdade não bebe, come com farinha. É o que a gente diz lá. Porque é uma geração estranhamente interessada em mudar o estado de consciência. Na geração de psicologia dos anos 80, o pessoal não bebia e não fumava cigarro comum, mas 50% já usava maconha na Universidade Federal da Bahia. Eram animados, né? E sabe o que eles me diziam? A maconha é natural, eu sou naturalista. Vegetariano, naturalista, e a maconha era apenas um subproduto. Então esses manuais nasceram na prática, em primeiro lugar, para esse tipo de experiência que era dramática. No movimento espírita as pessoas apareciam com esses dramas, e muita gente ainda aparece desta forma. Por isso que eles são introdutórios. Mas a pouco e pouco aquilo vai se dissipando e aparecem então as questões não simplesmente da reforma íntima, mas da evolução íntima. É um pouco diferente do crescimento pessoal. E você vai descobrindo então como trabalhar as duas chagas, como se diz, da humanidade, o egoísmo e o orgulho. O egoísmo vai dar trabalho por muito tempo. E esse é o trabalho que começa com um estímulo, que é o estímulo de grupo, num conjunto de aprendizes. O egoísmo não vai acabar tão cedo, e eu explico por quê. Porque a gente vai sutilizando o egoísmo. Antes era só meus filhos, agora é meu guia. Ou então, meu nível espiritual, quarto céu. Paulo só foi ao terceiro, mas eu tenho agora o quarto para mim. Em suma, a gente vai criando meus. E uma entidade espiritual chamada Yogi Shihiri Shinan, lá na Bahia, escreveu um texto sobre prisões espirituais. E ele chama a atenção que uma das prisões espirituais, o problema dela é que ela é muito gratificante. São os deleites espirituais, os prazeres ao viver certas experiências espirituais que podem nos aprisionar. Nós gostamos tanto de estar contemplando algo que nos aprisionamos na contemplação. E aí ele chama a atenção, mesmo estas nos fazem egoístas, porque nós queremos possuí-las. Olha, lá no Oriente deve ter o egoísta que faz assim: o meu samadhi, meu estado nirvânico é meu, somente meu. Chega a esse tipo de situação. Então o egoísmo vai demorar para ser superado completamente. E nada mais interessante que sigamos então o texto do Evangelho quando nos diz: confessai-vos uns aos outros. Mas aí há um cuidado que é fundamental. Como nossos circuitos neuronais foram treinados para refletir uma mente defensiva e julgadora, cuidado com os grupos que se reúnem, pelo simples fato de que a nossa tendência é, quando alguém coloca que ainda está no estágio tal, agora sim ele mostrou quem é. Quando a pessoa diz: olha, eu tive um fracasso, uma sensação de fracasso, quando me vi em tal situação, ele diz: sim, era um dos nossos, bem que eu vi, o resto era fachada. Parecia que não era, mas é. Não estranhe isso, mas isso seguramente não ajuda o crescimento nessa dinâmica evolutiva, porque é só reflexo do hábito, do condicionamento que vem de vidas passadas de um modo geral. Então os aprendizes do Evangelho têm essa oportunidade de olhar agora a sutileza evolucionista, trabalhando com a linguagem proativa. Primeiro, como estou, porque há graus de egoísmo.
A intencionalidade vai ser fundamental. O que me fez fazer isso? Eu vou ver, e aí eu vou saber como estou. E eu vou contar uma experiência pessoal. Ainda hoje encontrei com o protagonista dessa história no aeroporto, quando ele ia para Detroit. É um professor de medicina. Foi meu colega de turma. Nós éramos seis colegas do subgrupo de práticas. E ele era o mais brilhante dos colegas. Só que ele nos atrapalhava com seu brilhantismo, porque ele tomava a frente na faculdade de medicina dos atos, e os professores davam 10 para ele, 9 para a gente. Nós nem notamos isso, ninguém nunca falou sobre isso na época, mas veio uma norma da faculdade que cada subgrupo podia escolher um líder, alguém que ia acelerar o seu aprendizagem e ia sair do grupo. E nós nos reunimos e votamos que seria ele, porque ele merecia, porque ele era o melhor aluno, porque ele era isso. E fizemos essa nobre ação. Passaram-se os anos, nós nos formamos em medicina, fizemos mestrado, fomos para a faculdade. Lá para as tantas eu estou deitado numa rede serriense ou soteropolitana, não me lembro mais, e aí me veio a imagem da época, e uma vozinha disse assim: você percebeu o egoísmo que estava nesta decisão? Isso, a decisão era de tê-lo aprovado. Eu disse: egoísmo? Nós fizemos justiça da melhor possível, nós promovemos o melhor. Eu disse: não, vocês queriam se livrar dele. Como se livraram? Para tirarem notas mais altas, e isso estava incomodando. Lembra como foi o resultado da operação? Desde então vocês passaram a tirar 9,5 e 10. A vozinha era... e tinham se passado somente 15 anos, e eu vi como eu era egoísta, sutil. Então esta batalha de superação faz com que a gente ore e diz: olha, o estágio é isso. Quando eu orava no tempo do vestibular, eu orava para todos os meus concorrentes, que eles fizessem uma excelente prova. Pedi a Deus 1 ponto abaixo da minha. Oh, meus amigos, também não precisa exagerar. Tem que garantir a vaga do pobre serriense do sertão. E era assim que a gente fazia. Claro que a gente faz, mas, como dizia alguém, eu sou capaz de amar o próximo como Jesus amou. Jesus disse que dava a vida. Aí eu perguntei: você daria a vida por alguém, por seus amigos? Eu estava lá com um amigo dela. Ela disse: olha, isso é uma grande metáfora. A você eu daria até o rim, porque tem 2. A vida não, o rim eu daria, mas para os outros nem o rim. É o estágio, nenhuma crítica, é o estágio de amadurecimento. E é isso que me parece fundamental nos núcleos dos estudos do Evangelho. Perceber como está, perceber para onde vai, que aspiração quer alcançar. E nem todos estamos no mesmo ritmo, e descobrir cada um a sua dinâmica de autotransformação. Eu também tenho um experimento serriense de transformação à luz do Evangelho. O problema é que eles liam também o Novo Testamento, as epístolas de Paulo, e lá falava da língua, o órgão que destrói a vida das pessoas. E eles resolveram então, eu não sou dessa geração, é dos anos 50, fazer um trabalho específico sobre maledicência. Então se propuseram da seguinte forma: olha como resolve muitos problemas. Quem falasse mal de qualquer pessoa pagava uma cota para o centro espírita. Tranquilo. E era assim o trabalho. Então falou, o outro dizia paga, e aí pegava. Era uma cota pequena, moeda, mas de moeda em moeda o cofrinho foi se enchendo. Mas eles notaram que o indivíduo passou 20 dias e não pagou nada, porque ele não falava mal. Puxa, esse é brilhante, controla o órgão. É um estudo pessoal sobre isso. E ele foi. No 21º dia, eles estavam reunidos para o estudo do Evangelho. Antes de começar a reunião, ele pegou, meteu a mão no bolso, tirou umas 10 a 15 moedas, botou na mesa: já estou pagando por antecipação, porque hoje acabou o meu jejum. E aí começou a falar de Deus e do mundo naquele dia. Mas era o trabalho comportamental, de descobrir como é que se cresce
em termos do Evangelho, escola de aprendizes do Evangelho. A escola é a vida, a escola é o trabalho de si mesmo, a escola é a perspectiva evolucionista. Que não nos enganemos, temos um enorme trabalho, porque não se trata somente de sermos seguidores de Jesus, como alguém me disse, sou seguidor do Cristo, mas sigo a anos-luz de distância, ele lá e eu cá. Não é isso. Trata-se de experienciar aquilo em profundidade. Passada essa fase, que em certo sentido é psicológica, subjetiva, vem a hora do desafio, a hora que é preciso orar e pedir ao comandante que chame a pleiade de espíritos para nos ajudar a seguir os mandamentos de Jesus. E eu vou lhes trazer alguns mandamentos enunciados por Jesus. Começar pelo mais difícil de todos. Qual é? Para vocês, uma frase de Jesus que é a mais difícil de ser seguida. Que é a mais difícil de ser seguida. Essa não é tão difícil não. Basta você não criar inimigos que você vai resolver o problema com mais facilidade. Essa não é tão difícil, mas na minha lista deve ser a quarto lugar em dificuldade. Essa é mais fácil ainda do que os inimigos. O próximo como a si mesmo. Vamos, minha gente. Essa aí é café pequeno, facílima. Tem até um esquema lá em Salvador para ser rápido. Você aprende a não se ofender, que não perdoa ninguém mais. Acabou. Está superada essa fase. Essa eu boto no 18º lugar. Mas temos outra, aprendizes do Evangelho. A mais, que é a máxima mensagem de alguém acreditando no outro. Jesus já acreditava em nós. Era capaz de dizer assim. Foi o que ele disse? Sim, está chegando, está encostando, está escrito, vós sois deuses. Mas aí não é um mandamento, é quase isso. Vamos lá? Está chegando. Pois é, esta é a segunda mais difícil, ou talvez a terceira, mas ainda não chegou. Gente, vocês sabem, vocês estão escondendo o jogo aqui no Vale de São Francisco. Não querem mostrar que sabem. Quer ver? Quer ver vocês continuarem? Sede. Olha. Sede perfeita. Ninguém queria dizer, até porque depois como é que segue? Sede perfeitos como perfeito é Deus. Acreditam nisso? Que é possível você ser perfeito como Deus é perfeito? Logo lá a gente disse, isso é uma heresia. Jesus exagerou. Aí ele estava realmente nas bodas de Caná. O álcool estava tomando conta do local. Ele exagerou esse negócio. Mas não. É o primeiro, para mim, o maior entre os mandamentos. Porque a perfeição divina é a nossa natureza intrínseca. Se a gente estudar bem o Iniciação Espírita, a mônada, como se usava o termo da época, que é de Leibniz, a mônada, do que nós somos, é a perfeição. Não sobre a forma de ato, no sentido aristotélico, de manifestação, no sentido existencialista, mas a perfeição em potência. Nós somos isso. E uma vez eu disse isso num grupo de estudos. Veio assim, eu sou divino. E a jovem que estava à frente olhou para mim com olhares de quem dizia: a obsessão chega até os nossos orientadores de juventude. Eu sou divino. Aí disse para ela: estou humano, mas no fundo estou peixinho. É bem diferente. Pois bem, ser é algo essencial que ele dizia, e que é possível transformar isso em manifestação. Sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial, a linguagem da época. Então esse é o primeiro mandamento, primeiro e último, porque depois disso nada mais há a realizar. Mas esse sede perfeitos vai implicar no segundo mandamento, para nós aprendizes do Evangelho, diretamente. Vocês vão dizer assim, mas isso não é a biografia de Edgar Ramon. Esta é a essência da vida de Edgar Ramon segundo o Peixinho.
Era isso que ele buscava. Não era se tinha o título A, o título B, a organização C. Era: viva isto, experiencie isto. E isso vai ser uma revolução espiritual ao mundo. Claro que o saber científico é importante, o filosófico é importante, a experiência cotidiana é importante, mas se você não viver a utopia do Evangelho naquilo que é o mandamento de Jesus, tudo isso vai ficar pequeno. Aí vem o segundo mandamento: sede uno em mim, como sou uno no Pai Celestial. É parente do primeiro. Parente do primeiro. Estamos unificados em Deus. Ora, a unificação é um processo que João Smuts descreveu na Holismo e Evolução. À medida que vamos evoluindo, vamos formando agregados cada vez maiores, órgãos cada vez mais complexos. Ver em Deus, unido ao Cristo, que é o nosso caminho histórico, social e espiritual, já que ele dizia que era o caminho, a verdade e a vida. Então, esse segundo mandamento. O terceiro mandamento já foi citado aqui pelo meu irmão apostólico Pedro. Já que ele é Pedro, eu sou André, vamos levando aqui para ver se a gente cria a troika novamente, novamente, sem João, ou talvez sem Tiago, mas vamos lá. Pois bem, o terceiro mandamento, ele mencionou aqui, que é mais ou menos interpolado da seguinte forma: tendo fé do tamanho de um grão de mostarda, fareis o que eu fiz e mais ainda. Ou transportarei a montanha, direis a montanha, vai daqui para ali e ela irá. Isso deu tantas reflexões nos grupos de estudo do Evangelho em Serrinha, porque eu saía de lá e ia para casa pensando: que fé é essa? Eu não sei o que é grão de mostarda, mas pela expressão deve ser bem pequeno. Serrinha tinha capim, outras coisas assim, mas mostarda eu não conhecia. E quando eu chegava em casa, abria um abacate e via aquele caroço, e me veio uma expressão: com um grão de mostarda eu faço o que ele fez, e com fé do tamanho de um caroço de abacate, nem ele me segura mais. Vou adiante dele, posso chegar a um nível que ele não contou para a gente dessa forma. E aí fiquei interessado em viver essa fé, e tive brilhantes lições de uma freira, irmã Dulce. Ali era fé, fé no projeto que ela tinha, fé em Deus, fé em Santo Antônio. E ela era, na intimidade, uma figura extremamente gozadora, brincalhona. Para fora é aquele ar assim de quem já morreu e não sabe, com a doença pulmonar, lesa, mas lá dentro ela me chamava e contava piadas. Minha irmã Dulce me contava piadas. Você já soube disso? Ou então histórias críticas. Ela me chamou e disse: você sabia que agora existe uma nova classificação econômica no país? As classes sociais estão diferentes? Isso era o governo militar de Figueiredo. Eu disse: não, qual? Tem os ricos, tem os pobres e tem os miseráveis. Os pobres são vocês médicos, pelo salário que eu soube que vocês estão ganhando. Me chamava para dizer isso. Os miseráveis são os que a gente cuida. Era assim que ela vivia. Então ela me disse um dia, ela sabia que eu trabalhava na Previdência Social, e ela me disse: seu problema, doutor, é que você acredita na Previdência Humana. Eu trabalhava no INAMPS, Previdência Social. Enquanto você acreditar na Previdência Humana, vai ter muita incerteza e muita falha, porque é humana. Se ligue na providência divina, tenha fé na providência divina. Tudo porque eu levei 2 meses para conseguir uma broncoscopia e não consegui. Ela me pediu o nome do paciente e em 40 minutos ela conseguiu. Ela disse: irmã, como é que a senhora faz isso? Eu ligo para Santo Antônio, falo com ele fala com Deus e eu ameaço Deus logo. Esse não é problema meu, os pobres são seus, eu não criei nenhum, então cuide deles. E um dia, eu não posso lhe dizer hoje completamente, porque o tema seria fugir, ela me deu uma aula, porque eu perguntei: tudo bem, quem não tem fé faz o quê? Não pode ir no supermercado e comprar meio quilo de fé, 1 litro de fé. Como é que adquire a fé? E ela, como uma missionária do Evangelho, virou e disse: vem cá que eu vou lhe ensinar. E me deu uma aula de como construir fé. Você já tiveram essa aula? Pois é, um dia eu darei para vocês. O que ela me disse sobre como é que pega uma fé do tamanho de um elétron
e faz a fé virar do tamanho de um grão de mostarda, que é um avanço tremendo. Mas com esta fé, olha o mandamento de Jesus, poderemos fazer a transformação. Logo a seguir, vê o quarto mandamento, que é o quarto mandamento de Jesus, que eu acho extremamente importante, difícil de entender e de viver. Buscai o reino dos céus e sua justiça. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Jesus Cristo já anunciava que a profissão de psicólogo não existiria para a ansiedade se o evangelho funcionasse, e eu perderia bastante clientes 2000 anos depois. Os lírios dos campos vestem-se mais belamente do que Salomão em toda a sua glória. As aves do céu têm o seu celeiro, a sua alimentação garantida, e não ajuntam em celeiros. Essa é a nossa versão contemporânea. Mas quem de nós está disposto a subordinar o reino da terra ao reino do Espírito e viver para o Espírito e não para a matéria? Quarto mandamento para o aprendido do Evangelho. O quinto mandamento pode ser para uns: amai como eu vos amei. E o amigo dá a vida pelo amigo. Leia o Amor e Renúncia e verão isso. Eles podem até me abandonar, se tornarem meus adversários, mas não privarão das minhas recordações de ter-os feito conhecer o Evangelho. O amigo faz isso. Mesmo abandonado, mesmo traído, vive de outra forma. Só uma pessoa, no nível humano, trivial nosso, cantou uma música que parece dessa forma, mas não como amiga, como a amada amante. Uma pessoa. Porque a maioria de nós não sabe o que é esse amor doação, amor ágape, amor ternura, filia, como diziam os gregos. Você sabe que essa pessoa, uma cantora quase desconhecida da geração atual, Martinha, ela dizia assim: ainda que você não queira, de qualquer maneira, eu sou de você. Olha só que beleza. Enquanto o provável candidato a ser objeto dessa música cantava assim: vou dizer da cabeça aos pés, tudo que é seu é meu, é meu, é meu. Que diferença, né? Imagine que isso é do humano ainda, masculino e feminino. Agora, o humano, eu dou a minha vida pelo amigo. Esse amor que é absolutamente incondicional, parecido com os amores maternos, que só tem uma condição: ser filho. Esse amor incondicional, é esse amor que ele propõe. Visto isto, vem o último, o quinto, depois vocês fazem a série de vocês, que eu queria ver vocês fazerem e levantarem as mãos e disserem quem já está fazendo. Vai, vende tudo que tens, reparte com os pobres, vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Quem já está se dispondo a fazer isso, levante a mão. O pessoal não sabe o que é mão, porque ninguém levantou a mão. Então vocês vejam que aquela escola de aprendizes do Evangelho, que dura 3 anos, a fraternidade dos discípulos de Jesus, que dura uma vida, tem uma base para nos levar a um ápice de profundidade, um zênite, melhor dizendo, o 7º céu dos gregos, a compreensão do divino e a vivência da plenitude em estado de bem-aventurança. É pouca coisa? É isso que nos espera. Que todos nós saibamos escoimar-nos, livrar-nos, melhor dizendo, das formas que nos aprisionam. Que não gastemos nossos tempos naquilo que parece diferença e divisão, mas que nos concentremos naquilo que nos une, de alguma forma. Eu tenho dito Brasil afora, que esses pioneiros enfrentaram tremendas dificuldades físicas, materiais, da psicosfera da época, que não mudou muito, às vezes piorou em certos lugares, para implantar a ideia, para tentar avançar na ideia de espiritualidade. E que nós, por uma questão até de reverência aos que vêm antes de nós, devíamos ir mais longe e fazer aquilo que Einstein chegou a dizer quando construiu a teoria da relatividade. Disseram: mas você é brilhante,
a gente ter a humildade de dizer, como Einstein diz, vi o que vi, porque subi no ombro de dois gigantes, Galileu e Newton. O que fazemos hoje no movimento espírita deve-se fundamentalmente a homens como o comandante Armand, que construíram uma história para dar uma diretriz à época necessária nas contingências de então, que podemos remodelá-las claramente, porque a contemporaneidade sempre tem formas diferentes de organizar, mas que não podemos perder de vista a essência do projeto. E a essência do projeto pode ser repetido em 3 palavras: viver o Evangelho. Somente isso. E vivendo o Evangelho, vivemos a bem-aventurança. E sendo puro de coração pelas práticas que desenvolvemos, conhecemos plenamente a Deus. E em Deus estamos, em Deus somos, em Deus nos movemos, para sabermos o que é a plena angelitude, o que é ser espírito puro, o que é ser co-criador universal. Ou como querem os poetas da psicologia transpessoal, nesses instantes, a escola do Evangelho nos leva a perceber o que é um oceano e nós somos ondas, ondas do oceano divino, aparentemente diferentes, mas unificadas nesse seio divino que a todos nos aguarda. Essas são as matrizes desse imenso trabalho, dessa figura que teve ímpares, figuras luminares, inspirando-a para dar forma na terra àquilo que é natural em dimensões espirituais elevadas. Então, nosso agradecimento a Hilarion, a Razinha, a Bezerra de Menezes, a tantos outros que o acompanharam e que fizeram essa história para que a gente tome dessas revelações, dessas experimentações, aquilo que há de essencial e demos passos significativos para a realização de Deus no mundo, porque só assim saberemos o que é pleno Evangelho, perfeitamente divino, vivendo perfeitamente no mundo ainda humano. Que essa inspiração do Evangelho nos acompanhe nos dias subsequentes e nossas atividades cotidianas. Bom, gente, nesse momento nós queremos fazer alguns avisos. Primeiro, a Federação Espírita Brasileira, este ano, estará promovendo o 4º Congresso Espírita Nacional. E 4 capitais estão sendo polos onde vai ter a comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Manaus, no caso João Pessoa, na Paraíba, Vitória, no Espírito Santo, e Campo Grande, Mato Grosso. Nossa região, espíritas, frequentadores das fraternidades, das casas espíritas febianas locais, estamos montando caravanas para estarmos indo ao 4º Congresso. Nós estamos responsáveis por uma dessas caravanas. Lembrando que as inscrições para João Pessoa já se encerrou, ou já se encerraram. Só está havendo inscrições para quem desejar ir a Manaus. No nosso caso, nós estamos montando um grupo que vai para o Congresso, que já fez suas inscrições, e para o grupo que desejarem fazer City Tour em João Pessoa, para colaborar com o ônibus, porque o ônibus tem 46 lugares, é o valor total da viagem, mas a questão de hospedagem, tudo ficou em torno de R$280. Quem tiver interesse, que nos procure. Mesmo que você não vá, a gente precisa de recursos para manter essa caravana dos que vão, para formalizarmos o nosso trabalho lá, tá? E um outro detalhe é que amanhã, às 9 horas, nós estaremos aqui no encontro e convidamos a todos para haver esse entrelaço bem mais próximo dos trabalhos locais, federativos
e também do processo dos projetos que a própria Aliança tem no Vale do São Francisco, que vai estar discutindo. Vamos fazer como se fosse uma espécie de mesa redonda para discutirmos, para falarmos dos nossos aprendizados, dessas trocas de experiência. E contamos com o Peixinho, com o Dr. Pedro, com o nosso companheiro Raimundinho e todos nós aqui para fazermos acontecer o momento de troca de conhecimentos. Juazeiro, como vocês sabem, está vivendo o momento do carnaval antecipado. Então, psiquicamente, precisamos enviar aquelas vibrações de amor para a nossa cidade, para que lá permaneça em paz, para aqueles que ainda vivem esta realidade, tá? E, quanto a nós, nosso eterno agradecimento ao companheiro André Luiz, ao companheiro Pedro e a toda a estrutura que está aqui montada para que esse evento fosse possível. Isso nos faz remeter ao pensamento, acima de tudo, bem maior do que poderia se ter na sua época, do próprio Edgar Armand. E para encerrarmos o nosso evento, a gente vai pedir ao companheiro Cordeiro para fazer a prece final por todos nós. Como foi feito no início, uma prece simples, eu vou tentar também estimulá-los a fazer uma prece com muito amor, vibrando por todo o movimento, vibrando pela unificação, pelo trabalho do nosso querido companheiro André Peixinho também, na divulgação da doutrina, como também desse arranjo maravilhoso feito através da Aliança Espírita Evangélica, na divulgação, na unificação de todos esses trabalhos. Vamos fechar os nossos olhos e pedir sempre boas intuições para que as nossas palavras induzam a todos na paz, na harmonia, que a gente possa distribuir não só nesse ambiente, para todos os companheiros que estão aqui, tanto encarnados como desencarnados. Pedir também que os benfeitores e as equipes espirituais que trafegam nessa região, nesse momento festivo, estejam sempre intuindo os irmãos queridos que promovam a segurança, que promovam a ordem, a induzir outros queridos irmãos que estão aversos a essas orientações. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso pelo momento, pelo aprendizado mais uma vez, e que a gente possa levar mais uma vez todos esses conhecimentos, nos fortalecendo na nossa caminhada. Agradecemos também a nossa Mãe Maria Santíssima, que sempre se faz presente com as suas legiões de servidores, e ao nosso Mestre Jesus, o querido companheiro Ismael, que também sempre nos induz às tarefas de amor, as escolas de aprendiz de evangelho da nossa regional, enfim, todos necessitados de todas as ordens e de todas as carências que podem existir no momento. Assim seja. O querido Leopoldo Machado solicita nesse momento que façamos reviver o momento das suas caravanas, que todos de pé possamos mentalizar essa caravana de luz que ora visita o Vale do São Francisco e que faz o processo da unificação. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigo, daremos as mãos, com os bons amigos, com os bons amigos, com os bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da
a paz e a harmonia, a nossa alegria, é bem do Evangelho, é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigo, daremos as mãos, como os bons amigos, como os bons cristãos. Paz e harmonia, união e amizade. Amanhã aqui 9 horas estaremos tratando também do momento das caravanas que estão atuando no Vale do São Francisco em defesa da vida. Suicídio não. Então, por favor, estejamos todos aqui. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.